continuação do capítulo 12. Nós voltamos aqui na fala entre o médium e o irmão que está utilizando do corpo da Ade, uma médium, né? Eles em conversa, e estamos agora na fala desse irmãozinho, desse irmão nosso, que se encontra num período de revolta, né? Então, tomado de revolta, ele ironizou, abre aspas, então, eu tenho que perdoar os meus algozes, ainda dedicados ao infame da cruz, eles que me desgraçaram usando essa mesma cruz? O nosso plano é muito mais vasto. Está em pauta o combate a essa doutrina de fracos e covardes que trabalham na sombra da traição e do crime para transformar o planeta numa grande Gomorra ou Sodoma que o nosso Deus destruirá, aprisionando a todos os seus responsáveis. Iniciaremos levando a desditada mulher à loucura pelo ciúme, sentindo-se desprezada pela farsante de quem me utilizo para o nosso encontro. E à medida que ele desvaire, irá perdendo o controle das emoções e também será arrebatado pela desdita, demonstrando que o espiritismo é mais uma façanha mentirosa do que a verdade que se lhe atribui. Teremos o prazer de produzir escândalos sucessivos, depois com um rebanho de outros que estão cuidando, e o desequilíbrio do grupo terminará sofrendo interferência das autoridades governamentais. Assim, de uma pequena chama poderemos produzir um incêndio em vários pontos, porque o nosso programa de agressividade é coletivo, isto é, em diversos lugares ao mesmo tempo. Enquanto o irmão exprobrava, mudou completamente de aspecto, aquele do infeliz para o do arrogante e triunfador, que se ufanava de estar a caminho da vitória. Sem qualquer inquietação, o amigo do educandário, Esperança, insistiu com o visitante. Todos percorremos caminhos mais ou menos semelhantes. O erro em princípio, para a aprendizagem da dignidade e da compostura depois. Deixamos cardos e pedrouços pela estrada percorrida, e somos constrangidos a retornar pela mesma senda, retirando os calhaus e os empecilhos que nos ameaçam o crescimento para Deus. Esse crescimento é uma fatalidade semelhante às leis cósmicas. Nada pode modificar, porque são os alicerces universais. Enquanto o amor não vicejar no sentimento humano, a criatura estará mais na faixa primitiva do que na luz sublime da emoção divina. O meu irmão veio trazido para ter diminuídas as suas dores. Assim, irá cooperar conosco para que as aflições das suas vítimas atuais também sejam diluídas. Para tanto, contamos com o seu raciocínio. Permaneça aqui na instituição por alguns dias, especialmente agora que o mundo está em quarentena, recuperando-se moralmente sob o látego de uma pandemia que é o mecanismo das leis superiores para o equilíbrio moral do planeta. E veja como são úteis e o que fazem sob a inspiração de Jesus. Então o irmão respondeu: posso asseverar-lhe que, se depender de mim e dos nossos amigos, todos inscritos nesta guerra de libertação, nada você conseguirá com o seu Cordeiro de Deus. A frase foi exteriorizada com uma grande ironia, método normal de zombaria para perturbar a lucidez do antagonista. Procurando demonstrar o seu falso poder na comunicação, agitou a médium e ergueu-lhe os braços com os punhos cerrados, em atitude de golpear a mesa para parecer forte. A um sinal do mentor, o irmão Cláudio aproximou-se e aplicou passes dispersivos, eliminando os fluidos pesados que ele expelia em tentativa de prejudicar a aparelhagem delicada da médium. Enquanto isso, Eurípides induziu o desditoso ao sono reparador profundo, o que logo aconteceu, sendo desligado e conduzido por auxiliares nossos a uma sala contínua, para nova oportunidade posteriormente. De imediato, a médium Amália,
em transe profundo, foi incorporada pela entidade que perturbou o casal, agora também presente em desdobramento pelo sono físico. Tratava-se de um cavalheiro com mais ou menos 50 anos de idade, que envergava indumentária religiosa de nível superior. O orgulho e a prepotência estavam visíveis na sua aparência presunçosa e nos ademanes de aparente distinção. Com ele vieram alguns áulicos, trazidos, sem o saberem, pelos construtores do trabalho. Serviam-no em contínua bajulação que lhe exaltava a prosápia e o falso poder. Nada obstante, exteriorizava ondas carregadas de vibração perniciosa, que lhe detonavam a faixa vibratória típica do seu estado de evolução. Devia ter sido religioso de destaque na sua última existência fracassada, em razão da sua face estampada pelas expressões de ressentimento e desgosto. Logo que houve a perfeita identificação do seu perispírito no de Amália, podíamos ver a união de ambos, que se confundiam em contínuas ondas emitidas pelos centros de força, poros perispirituais, tornando notável o fenômeno demonstrando a supremacia do comunicante sobre o duplo etéreo, que se dilui após a desencarnação. Quase víamos apenas o comunicante em todo o seu apogeu, expressando o alto significado do processo de manifestação, quando se afinam ambos os espíritos e o comunicante assume o controle da personalidade do instrumento mediúnico. A voz era tonitruante, muito diferente da médium, e repassada de uma vibração desagradável, como só ia acontecer com toda manifestação de orgulho e soberba. Abre aspas. Tenho a impressão, asseverou com certo desdém, de que me encontro diante de um tribunal de marginais, constrangido por desconhecida força a pronunciar-me como se estivesse sendo julgado pelos meus atos. Posso perceber pela disposição daqueles que aqui se encontram que estou sob leis que me submetem e às quais devo obediência compulsória. Não se trata disso, esclareceu Eurípides. O amigo conhece perfeitamente estas leis que regem a vida e se impõem, pela sua força transcendente, à vontade de todos nós. Estamos sim num tribunal de amor para avaliarmos juntos as ocorrências que vêm tendo lugar em nossa instituição e com os nossos membros, ante o plano de subjugação estabelecido pelo amigo e outros, em torno e contra os seus trabalhadores. Como a sua adesão voluntária não seria possível, apelamos para os desígnios superiores e recorremos a Jesus, que é o nosso amado comandante, e ele aqueceu em trazê-lo até nós. Fecha aspas. O visitante, visivelmente contrariado, começou a enunciar textos em latim, a semelhança de mantras que poderiam defendê-lo das nossas energias. Abre aspas. Sabemos que nos encontramos em guerra, prosseguiu o abençoado terapeuta do amor. E como somos mensageiros da paz, resolvemos estabelecer um encontro pessoal a fim de discutirmos os itens que deram lugar a essas batalhas hediondas que vêm sendo tratadas com finalidade hedionda. Destruir a ética e semear a desordem em toda parte. Assim o fazemos pelo grande respeito que temos por aqueles que se nos tornaram adversários sem que o soubéssemos, desde que os nossos objetivos repousam e se reforçam na lei de amor ao alcance de todas as vidas. Nessa instituição vigem as diretrizes do amor aos filhos do Calvário, conforme a expressão de Jesus, de modo a que nos reuníssemos para os ajudar. Afinal,
todos necessitamos de apoio e de socorro urgente. Com um amigo nosso fez-se-nos adversário confesso, aqui nos encontramos para discutir as reais e as falsas razões da injustificada batalha de aflições. Fecha aspas. Silenciou para dar lugar ao diálogo, o que não se fez esperar. Abre aspas. Realmente, já que você sintetizou muito bem as ocorrências, a mim me cabe dizer que sou diretor de um dos departamentos de justiça de nossa organização. Estamos já em acirrado combate contra Jesus e os seus corifeus, desmanchando os bolsões de falsos religiosos que intimidam a humanidade com a sua falsa fidelidade e demonstrando que todos são da mesma argamassa dos seus falsos diretores espirituais. Iremos a pouco e pouco apagar as pegadas dos caminhos do Galileu, assim como dos seus súditos de ontem e de hoje, num mundo moderno onde não há lugar para comportamentos místicos e éticas falsas, ocultando os conflitos internos de todos e os devassos e corrompidos. Apenas lhe despertaremos as próprias viciações e os comandaremos na direção do deboche e do crime bem urdido, desfazendo as impróprias máscaras de pureza e dignidade. Também eu estive do outro lado, quando enverguei a indumentária e me fiz bispo de M. Mantinha a aparência de altivez e honra, distante da conduta mental e moral fora da sacristia e nos recintos onde eu podia expressar-me na realidade, longe da farsa que executava, para explorar os estúpidos e atormentados que se me submetiam à autoridade eclesiástica. Identificado com outros companheiros do mesmo ou do pior naipe, servia-me em nome da fé religiosa, permitindo-me os prazeres para os quais todos nascemos e as religiões nos pretendem castrar, como se fôssemos de especial tecedura orgânica. Ao morrer, encontrei a vida desregrada, a que me permiti, e fui muito bem acolhido no inferno onde trabalho e sou feliz, desfrutando de posição invejável na administração da nossa comunidade. Sim, não encontrei o proclamado céu e tive uma decepção, porquanto somente defrontei misérias e desconfortos. Os centros de padecimento, as regiões de angústia e de recuperação multiplicam-se em toda parte, e é claro, nós, os justiceiros, resgatamos e conduzimos para os nossos recintos todos aqueles que temos razões para combater o falso amor e a tediosa dignidade, sofrimentos íntimos envoltos nos tecidos da aparência diferente. Assim sendo, não pense que terá uma vitória fácil sobre nós. Aqui trazidos covardemente pelo recurso de que se utilizam os falsos cristãos, generosos e bons, usando forças sutis para alcançarem os seus sórdidos objetivos. Fecha aspas. Sem demonstrar pressa ou qualquer enfado após a exposição mais ou menos já conhecida, o dialogador espiritual prosseguiu com gentileza. Abre aspas. Admiro-me com a técnica de alcançar o êxito nos seus empreendimentos. Em razão da conduta irretocável dos irmãos agredidos e hoje aqui estudados, você e os seus sequazes utilizam-se das esposas instáveis para desviar os bons trabalhadores dos seus deveres, com ameaças de escândalos que prejudicariam o bom nome da doutrina de abnegação, levantando dúvidas sobre o comportamento deles e, por extensão, de outros servidores. Equivale a dizer que todos os meios justificam os fins. Chavão de doutrinas derrotistas e escravagistas. Para serem alcançados os fins, pouco importam os meios que sejam utilizados. Somente se olvidam do amor de nosso Pai pelas suas criaturas, sempre vigilante e devotado.
Esquecem que a tempestade mais tumultuada sempre cede lugar à bonança retificadora, e o mal aparente transforma-se em bem comum. Jamais a traição, a covardia, os meios derrotistas lograrão fecundar-se nos corações afetuosos e nos caracteres nobres. É certo que todos nós ainda temos brechas de fragilidade em nossa conduta, o que lhes permite interferência em nossos destinos, porém, dentro da lei de causa e efeito. Olhe o nosso irmão diretor da casa em que você se encontra e o participante das reuniões de estudos e de caridade. Não lhe comove ser o instrumento de prejuízo para as vidas às quais eles se dedicam pelo bem, pelo serviço de consolo, por amor a Jesus Cristo? Irrita-me ouvir esse nome de engabelador dos séculos de judaísmo e de cristianismo, que iremos banir da terra. Nós somos os guerreiros da luz que saímos das páginas bíblicas para clarear o mundo e demonstrar que a única razão da vida pela qual todos deveremos lutar é o prazer, o gozo infindo, a alucinação da orgia. Será isso que iremos implantar nas suas sagradas instituições, gritou com refinada ironia. Vocês estão asfixiando os prazeres que gostam e disfarçam, tornando-se o seu calcanhar de Aquiles, o qual saberemos atingir. E voltou a fala para o médium. Sem dúvida, somos fracos, mas o Senhor é a nossa fortaleza. Quando vejo um bispo da Igreja Católica perverter-se, inspirado pelos seus pares que se encontravam cá e o infestaram, é porque o seu caráter frágil estava somente vestido de dignidade, e não a tendo vivenciado. Mas nem todas as criaturas somos iguais. A nós Jesus fascina com a sua mansidão e paz, tão misericordioso que, transcorridos 2 milênios desde quando esteve conosco, sua voz ressoa em nosso íntimo e nos enriquece de paz. Essa paz a que você aspira e não consegue em razão das suas vinculações com os erros que o subjugam. Fecha aspas. Eurípides falava com doçura e num timbre de voz que repercutia em todos nós. Experimentando a força do amor, o senhor bispo deu um sinal algo cabalístico e o seu séquito pareceu enlouquecer, blasfemando, ameaçando incorporação simultânea através de Malvina, desejosos de atacar os espíritos presentes, usando verdadeiros tacapes e produzindo uma balbúrdia infernal. Como já estivessem informados dessa possibilidade, os espíritos que zelavam pela reunião, templários que foram perseguidos durante anos após ser criada a sua ordem, alcançaram os baderneiros e retiraram-nos da sala, envolvendo-os em fluidos que faziam lembrar correntes que os submetiam. Logo depois, o silêncio voltou a reinar e o intempestivo ex-sacerdote ululava num desespero que inspirava compaixão. Não cederei nunca, blasonava, mesmo que tenha que ser queimado vivo outra vez pelos miseráveis descendentes do homem da cruz. Vingar-nos-emos a qualquer preço. Somos muitos as vítimas desses míseres e piegas religiosos da fé cambaleante e mentirosa. Eurípides, em silêncio, tinha lágrimas nos olhos ante a loucura do espírito em total desalinho. Acercando-se do atormentado, Cláudio pôs-se a aplicar-lhe passes circulares e calmantes, mantendo-o, entretanto, na comunicação de que se desejava liberar. Eurípides prosseguiu suave na terapia do perdão e enfatizou: o irmão e amigo refere-se ao seu momento no sacrifício, vítima da Inquisição, e crê-se injustiçado. Como poderiam seus confrades comportar-se ante a sua inditosa conduta, sendo membro do Santo Ofício
e mantendo uma existência de luxúria, ao aproveitar as suas vítimas para lucrar prazeres a que muitos fiéis às suas convicções se negavam e o acusavam publicamente. Permitindo-se transformar o seu palácio episcopal, onde desfrutava de injustas regalias, na falsa postura de ser representante de Jesus, era apenas um usurpador dos favores vigentes, em um pântano de indignidades. O mal imoral nessa trama sórdida é que foi denunciado por um colega de aberrações que desejava desfrutar o quinhão que lhe era concedido por cada acusação de novas vítimas, hoje reencarnado no amigo que vem perseguir por sua vez. Ninguém foge de si mesmo, nem das próprias construções íntimas. Você teria sido justiçado nos instrumentos que usava contra aqueles que lhe caíam nas mãos. E como não acreditava na fé religiosa, que lhe era uma profissão vantajosa, como para muitos tem sido, os demais criminosos davam uma demonstração de coragem e de honra, eliminando um devasso que deveria ser exemplo de honra e comportamento saudável. Naqueles já longevos dias, a religião era mais uma arma política nas mãos criminosas de bandidos a soldo de governantes de igual conduta do que aquilo que pretendia demonstrar a mensagem do Nazareno crucificado injustamente. Esse sim, que foi julgado conforme os interesses pessoais e deu-nos o exemplo da mansidão e da irrestrita confiança em Deus. Não são tribunais de homens e mulheres imperfeitos que espalharão na terra a honradez dos deveres a que eles próprios não correspondem. O indigitado parecia atoleimado ante as informações que lhe eram apresentadas, que faziam parte da sua existência vulgar e perniciosa. Pela memória, começou a repassar a hediondez e os crimes que perpetrara às escondidas e alguns publicamente, sempre acobertados pelas vestes religiosas que deveriam significar zelo real e devotamento ao bem, com infinitas demonstrações de misericórdias e de compaixão, conforme prometera ao concluir o seminário e as promoções com que fora beneficiado, mais pela crueldade da maneira de agir do que pelo mérito da renúncia e da abnegação. Buscando parecer indiferente ao que lhe punha à vista, tentou informar que a situação do passado nada tinha a ver com os acontecimentos históricos daquela vida que degradara a sua, destruindo-a na forma orgânica. Eurípides não titubeou e ripostou. De igual maneira, os seus argumentos e os dos seus cômpares não podem servir de motivo para combater aqueles que, desarvorados pela época infeliz e atrasada, utilizaram-se do poder para compreender-se do desvario e da criminalidade. O espírito responde: eu sou inocente das acusações e fui queimado vivo. E Eurípides comenta: o irmão apenas experimentou a punição que aplicava naqueles que tombaram na sua insânia, mas você sabe que o motivo era real e a sua uma conduta reprochável, que se encontra marcada a fogo na sua engrenagem espiritual, nos tecidos mais delicados do seu corpo perispiritual. Lembre-se das celas que você visitava antes da punição final e das suas propostas indecorosas, concínicas com aqueles indivíduos derrotados e sem alternativa. Mergulhe o pensamento nas lembranças e as reviva agora. Com a voz monótona, como numa hipnose verbal, sugeria: pense, reviva, volte àqueles momentos que estão vivos dentro de você. Começamos a perceber que a aparência do espírito começou a sofrer alteração na face.
na cabeça e em todo o corpo que se destacava no perispírito da médium. Diante de nós encontrava-se um ser com aspecto lupino, babando copiosamente e tentando falar sem o conseguir. Contorcia-se e uivava, agitava-se, e os olhos brilhantes assustavam. Alguns dos espíritos que vieram na sua companhia e ainda estavam na sala foram tomados de pânico e começaram a gritar apavorados, sendo assistidos pelos amigos templários que os amparavam, retirando-os da sala mediúnica. Isto, falou o benfeitor ao atormentado comunicante, é o que você tem cultivado e periodicamente assume no reduto infame em que se homizia com outros servidores do mal. A partir de agora será essa sua forma física, fruto dos seus atos, e à medida que for beneficiada em nossa comunidade, irá recuperando a compleição humana da qual abdicou pelos sucessivos disparates que se permitiu, até que a bênção da reencarnação o conduza de volta ao proscênio terrestre para a necessária recuperação. Novamente, Cláudia acercou-se e deu prosseguimento aos passes de desligamento da entidade infeliz, que chorava copiosamente. Você receberá o amor, afirmou Eurípides, daquele a quem subestimou e aviltou com a sua conduta rebelde e contínua, demonstrando-lhe a grandeza da sua mensagem e sua veracidade para os seres humanos amargurados e tristes destes dias de sofrimento inominável e intransferível. Agradeçamos em silêncio ao Pai de Misericórdia esta oportunidade de revermos o próprio comportamento, estabelecendo linhas de renovação e de trabalho edificante em favor do nosso futuro. E finalizamos aqui, meus irmãos, o capítulo 12. Uma pequena mensagem no final. O amor ilumina a alma que deseja amar. Manuel Filomeno de Miranda. Que Jesus esteja conosco, nos abençoando hoje e sempre. Até o próximo capítulo.